vivo? Então estamos ao vivo. Bom dia, pessoal do presencial. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal do Zoom. E bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia, Alice Lira, você está bem? Bom dia, Leomão. Eu tô bem, e você tá bem? Eu estou bem, Então estou tá triste. tudo bem. Por que você tá triste? Porque é a última oficina de Não. operação de som. Ah, tá. Não, de operação de De som. operação de som, último dia, mas semana que vem tem mais, né? E a gente já está nos preparativos para receber Bruna Chamelet na oficina de assistência e operação de câmera. Hoje a gente está muito estiloso aqui, né? De óculos escuro e tal. Toda a questão da produtora que não dorme, né? Aí tem que disfarçar no óculos assim. Mas é o charme. O corre é assim mesmo, cinema é relação e acho que ninguém tem dúvidas mais disso. Bom, gente, esse é um projeto realizado pela Cinese Audiovisual e a Candiá Produções, com o patrocínio da Neoenergia Brasília e do Instituto Neoenergia. Esse projeto ele foi contemplado no edital Transformando Energia em Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC-DF, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Tá tudo bem aí? Ah, tá. Só ajustando as libras, que não estava aqui, mas ela já está chegando. Chegou, aê. Então, bom dia de novo em libras? Então vamos lá de novo? Bom dia, Alice Lira. Bom dia, Leomon. Você está bem? Tudo bem, tudo bem. Eu só estou triste. O texto está gravado, galera. Por que você está triste, Que é a Leomon? última oficina. Não é a última oficina. Não, a do novinho. A do novinho. Caraca, a gente tá bom de texto, né, galera? Então vamos lá. Isso é porque não estava nem escrito, né? Foi tudo improviso. Bom, gente, então, novamente, esse é o projeto Cinema e Relação, realizado pela Cinese Audiovisual e a Candiá Produções. Conta com o patrocínio da Neoenergia Brasília e do Instituto Neoenergia. Foi contemplado no edital Transformando Energia em Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, a LIC-DF. E pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. É isso. Então, para a gente começar, só falar dos nossos apoios. Estamos tendo o apoio da ICON, Ações Cinematográficas, do espaço do IFB Recanto, que é onde está acontecendo essa oficina, Jovem de Expressão, onde rolou a oficina de som direto, Espaço Cultural Renato Russo, que vai ser a última oficina desse projeto, semana que vem, Associação Fuzuê de Arte e Cultura, SEAGRE, que nos doou as plantinhas mudinhas do Cerrado para distribuir hoje, Getião Culinária Nordestina, Poste Câmera, nosso amigo Conrado, além de contar com super apoio dos nossos parceiros que já estão aqui na luta há alguns dias, Diego Salles, nosso diretor técnico de transmissão, Novinho Araújo, e também agradecer a Olívia, a Adriana, ao Messias, ao Novinho de novo, que também estão contribuindo, além de acreditar nesse projeto, mas de uma maneira prática e financeira também. Galera, é isso. Hoje nós temos consoles, mesas de som, e nada melhor que o nosso mestre, Novinho. Tio Novinho, é contigo. Simbora. Alô, bom dia. Bom dia. Diegão, vou só mudar aqui, ver se chegou aí para você. Vamos só resolver um problema técnico antes de começar. Vê se chegou agora aí para você o áudio. Não chegou? Ok. Alô. Ei, chegou aí? Mas quer que eu aumente aí? Tá, então beleza. Vamos aumentar aqui. Ei, tá na mesma configuração de ontem. Ei, alô, ei, ok? Beleza? Novinho, só uma coisa que eu esqueci que é importante. O Novinho
tinha falado ontem que ia conseguir uns brindes, né? Para a galera eu tenho uns início da carreira. patrocinadores, né? E aí esse patrocinador ele é a Contato Pro, É, que é uma empresa massa que vale a pena visitar. E aí tem uns brindes aqui que a gente irá sortear depois. tá ok? Valeu! Tranquilo. Para incentivar a galera aí, já começar com o medidor, o ferro de solda para já começar a fazer as soldas, os cabos. E para quem não tem ainda no momento um multímetro, um testador, 4 tomadinhas para identificar 610 ou 220, beleza? Para estar sempre no bolso ali na emergência. Tá. Ei, Diegão, vamos começar com a minha tela aqui. Pra eu só finalizar ontem aquele assunto que eu estava da caixa de som, né? Para mostrar para o pessoal. Aí a gente vai para as mesas. Olha só, eu estava falando ontem que os sistemas de som, eu até contei que a caixa ficava na horizontal, entendeu? E essa caixa aqui é a KF750 do fabricante EAW, fabricante americano. E essa caixa aqui ela é a transição do sistema de áudio. A primeira transição foi essa. Por quê? Ele conseguiu fazer um acoplamento, ele passa a tirar a caixa de empilhamento uma em cima da outra embaixo, e ele começa a subir ela, e aí começa a aparecer o primeiro sistema Fly. A gente chama de Fly PA. Ok? É um PA Fly, você vê que as caixas são feitas, o acoplamento lateral, continuava no mesmo sistema. Aí a gente tinha aquela explicação de que o drive estava em cima e o falante estava embaixo, ok? Mas essa caixa aí ela tem uma grande importância no áudio do mundo, porque ela foi a transição para que chegasse na tecnologia que nós temos hoje, de trabalhar com caixas, porque quanto mais eu elevo a caixa, mais projeção eu consigo, entendeu? Até porque eu falo o seguinte, às vezes você chega num lugar, se a caixa não é uma caixa projetada para ser um retorno e você coloca ela no chão, o meu ouvido não está no pé, meu ouvido está na cabeça, entendeu? Então, o som tem que estar direcionado para onde está o ouvido, ok? Então, essa caixa ela tem uma história, ela tem uma importância muito grande. Aí eu falei que na década de 70 um cara estava estudando, entendeu? E ele chegou à conclusão que se ele conseguisse acoplar os falante com falante, drive com drive, como se fosse uma mega caixa, ele teria um rendimento muito melhor. Ele também ia conseguir evitar vários cancelamentos, só que ele precisava de fazer muitos cálculos matemáticos, e na época não era possível isso, então ele engavetou o projeto dele. Quando foi para a década de 90, quando começou a aparecer os computadores, a possibilidade de fazer cálculos, ele voltou a estudar. Ele é um francês, um físico. Hoje ele é um dos maiores fabricantes de caixa. As caixas de melhor qualidade são fabricadas por essa empresa, que é a L Acoustic, entendeu? Aí o que acontece? Ele descobriu que se ele colocasse a caixa nesse sentido, que não era mais horizontal, mas na vertical, e ele acoplasse, ele ia conseguir com que os componentes ficassem agrupados por lado. É fácil de você ver. Eu mostrei ontem numa foto, aqui, deixa eu achar aqui, tá nessa aqui. Eu mostrei uma foto aqui, é fácil de você ver aqui, ó, um sistema. Aqui, ó, eu tenho os falantes que fazem as frequências graves, e aqui no meio eu tenho drives e falantes menores que fazem médio grave, frequências médio agudas, ok? Então você vê que é o seguinte, as cornetas estão tudo no mesmo sentido, como se fosse uma grande corneta. Só que para ele conseguir isso, é que eu falo o seguinte, isso tudo aqui é uma ciência, é estudo e tudo mais. E eu falo que o brasileiro, ele tá na frente de todo mundo, assim, de achar que resolve as coisas. Quando esse cara lançou esse sistema, um monte de gente começou a pegar a caixa de som e deitar ela. E o cara falou, pô, eu também tenho uma caixa igual essa. Só que não funciona assim, entendeu? Essa caixa, ela tem, é que eu falo para você, o cara estudou e ele parou porque ele não conseguiu chegar no ponto que eu queria. Porque quando você pega uma caixa normal, olha o formato de corneta dela. Ela é uma corneta que ela tem uma cobertura lateral, né? E também na vertical. Então, isso era porque dava os cancelamentos. Então, cara, o grande estudo dele, por muito tempo, foi em cima disso aqui, ó.
o famoso guia de onda. Tá vendo? Aquela corneta que era grandona passou a ser isso aqui, entendeu? Só que o avanço, tudo, dependeu disso aqui. Parece uma coisa tão simples, né? Mas isso aqui envolve cálculos, tanto que eu falei, o cara teve que parar, porque na época não tinha como ele conseguir o cálculo. Então, porque quando você vê isso, você consegue ver dessa forma aqui, ok? Ele consegue controlar a onda, ela fica na horizontal, a abertura que ele quer, só que aí na vertical ele conseguiu fechar o ângulo. E algumas caixas, alguns fabricantes, eles falam que a caixa dele é 0 grau, que não vai para baixo, é direcional completamente, entendeu? Então, sim, existe... Aí, a partir desse invento desse cara, eu falo, vários caras começaram a se desenvolver os seus, entendeu? Ó, um outro sistema de guia de ondas, entendeu? Para mostrar para vocês. Então, a tecnologia toda, basicamente, está nessa caixa. Então, através dessa caixa, apareceram esses grandes sistemas, que já começou a receber um outro nome, porque na época a gente chamava de Fly PA, Array, e aqui passou a ser os Vertical Lines Arrays. Por quê? Porque é uma linha, né? Entendeu? E está num sistema de array que está agrupado, e Fly porque está de pendurado. Ok? E aí, com o avanço dos estudos, foi possível chegar nessas coisas aqui, nessas ferramentas, na verdade, a melhor palavra, que fizeram essa evolução. Isso aqui é um sistema de uma empresa chamada EasyFox, só para dar um exemplo no sistema Line. Quando eu vou fazer um show, digamos que o cara me contrata e eu vou fazer uma sonorização num estádio de futebol, no show, isso vale, assim, quando eu falo nesse negócio do estádio do macro, vale para qualquer sonorização. Eu poderia fazer isso aqui dentro desse auditório, entendeu? A lógica é do micro ao macro, entendeu? Não tem mudança. Nesse sistema aqui, o que acontece? Essa ferramenta, ela me possibilita que, ao chegar no local onde vai ser o show, eu dê informação para ele qual que é a altura que o palco está e qual que é o comprimento que eu quero sonorizar e a largura, ok? E com essas informações, e eu colocando o modelo do fabricante, que aí, na verdade, o fabricante tem que ter uma ligação com esse software, porque a caixa dele precisa aparecer lá, ele tem que passar as informações do produto dele para essa ferramenta. Eu clico lá, eu quero usar a caixa LSA12. Então, com as informações que eu entrei lá, informando o comprimento, a largura, a altura do palco, e a área a ser sonorizada, ele fala quantas caixas que eu necessito, ok? A altura que ela tem que estar para que o som seja uniforme, e ele me dá a angulação. Se vocês perceberem, existe uma angulação aqui. Por que existe essa angulação? Alguém tem ideia? Essa angulação é porque cada caixa precisa cobrir um pedaço da área, para que o som seja uniforme. Naquele sistema, quando eu estava na horizontal, como as caixas eram igual, elas eram posicionadas, então ele mandava o som numa direção. Então, quem estava perto, o cara, na hora de comprar o ingresso para ir no show, ele queria comprar um ingresso mais caro, que era o ingresso que ficava mais perto. Só que, na verdade, ele acabava ouvindo o som da onde? O som dos retornos do palco. Porque a caixa não estava jogando para ele, a caixa estava apontando para aquela multidão. Okay? Então, isso é uma grande evolução, mostrando aqui só para vocês, só para concluir esse assunto. Entendeu? Essa ferramenta, ela mostra, tá vendo? Ó, aqui você consegue ver a cobertura de cada caixa. Você consegue perceber que aqui, ó, quando está no vermelho, é onde está a força total do som. O amarelo ele vai perdendo e é a área que ele vai cobrir. Então, na verdade, eu tenho um controle de cada caixa. Por quê? Porque, na verdade, essa caixa aqui tem que falar muito mais do que essa aqui. Ó. Porque a posição em que ela está, ela precisa projetar mais. Okay? Então, são tudo ferramentas que foram criadas a partir do estudo desse cara, porque não era só pegar a caixa, como o brasileiro achou, e deitar a caixa, ok? Então, mais vamos ver. Elas ficam na lateral do palco. Eu vou mostrar alguns modelos aqui.
Cadê um microfone que se alguém quiser perguntar para quem está em casa ouvir, ok? Então, nós saímos desse sistema de montagem que era assim, que era os fly PA horizontal, e passamos aí agora para esses sistemas assim, ó. Aqui, por que que tem 3 linhas? Porque a linha do meio é o grave e a linha das laterais são as que a gente chama de altas, entendeu? Então, como é uma área muito grande, ele estava cobrindo um lado para cá e um lado para lá e tem o grave centralizado. Vocês vão perceber aqui vários tipos de montagem, entendeu? Porque o programa, quando eu uso aquela ferramenta, ele me possibilita me mostrar qual que é o melhor tipo de montagem para aquela área, que é um sistema usado no Rock in Rio, entendeu? Da JBL. Isso aqui é um dos PAs, porque como a área é muito grande, eles no frontal mesmo, eles têm 6 PAs, 3 de um lado e 3 do outro, fora as torres de delays, que são complemento, porque eles estão fazendo a sonorização para 100 mil pessoas todos os dias. Ok? Aí você percebe o seguinte, isso aqui é um fabricante português, também uma grande marca que tem grandes caixas. Você consegue perceber que essas caixas elas caminham todas para um sentido assim, que é o quê? Justamente por causa do guia de onda da direção. Vou mostrar outro fabricante, você vê que todas têm o mesmo sistema, entendeu? Porque é assim que ele conseguiu fazer o controle da onda, ok? Olha só, a montagem, sentar ela te dá a opção também de montar sem ser de pendurado. Aqui, ó, é o bumper, que é a peça aqui de pendura, você coloca do sentido contrário, ele serve como uma base, né? E aqui tá os graves e aqui estão as altas, ok? Vou mostrar aqui também mais uma caixa de um outro fabricante. Okay. Aqui outros sistemas de graves acoplados. E vou mostrar uma aqui que eu falei para vocês sobre ontem, só para vocês entenderem. Se lembra quando eu te falei, ó, isso aqui são graves na parte de baixo do palco. Percebe? Essas caixas aqui, elas são todas iguais. Só que o que está acontecendo aqui? Aqui é a frente onde está mandando o som para o público. Você percebe que aqui está o fundo de uma caixa e o fundo de uma outra caixa. Ele está montando um sistema de arranjo de subcardioide e ele está usando essas duas caixas para fazer um cancelamento do som que iria para a parte de trás, para o palco. Entendeu? Então, hoje existem vários modelos de arranjo, entendeu? Cada cara vai descobrindo o seu modelo. Isso aqui é um outro sistema de arranjo, tá vendo? Ó? As caixas estão de frente uma para o outro. Isso tudo não é só chegar lá e colocar a caixa de frente uma para a outra. Você vai ter que ir no processamento, tem ferramentas, você vai informar, entendeu? Porque esse foi a melhor maneira dele, ele conseguiu mais resultado colocando a caixa nessa posição do que na posição original. Então, isso aí é a parte da física, né? A física está o tempo inteiro nesse processo, não tem como tirar ela desse mecanismo, ok? Mais uma foto para vocês verem, ok? Mostrando, essa aqui é a caixa KF, que é uma das, que eu falo que ela foi a primeira divisão do áudio, e depois veio a VEDOSC, que é, o que é VEDOSC? É a sigla, né, de difusor de onda cilíndrica sonora. Aí, como é europeu, eles posicionam as palavras e ficou essa palavra VEDOSC. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, basta colocar VEDOSC, que vai aparecer muita coisa, porque ela é a segunda divisão e o que nós temos de tecnologia até hoje. Nós não tivemos nada mais depois dessa caixa, beleza? Então, vamos seguinte, vamos partir agora, eu vou falar de mesas, né? Existe no mercado hoje 2 grupos de mesas, as mesas analógicas e as mesas digitais, ok? Se alguém tem alguma experiência já de mesa, de operar alguma mesa, analógica ou digital? As duas. Tá, só passar o microfone que aí eu vou fazer uma pergunta só para poder explicar uma coisa que é importante para vocês. Está aí por aí o microfone? Tá, alguém que já usou as duas mesas, pode pegar o microfone, usou os dois? De exemplo, hoje você pega uma mesa dessa, essa aqui é uma mesinha,
às vezes você vai encontrar dizendo que ela também é digital, ok? Mas você acha que ela é uma mesa digital? Não. Por que ela não é uma mesa digital? Sim. Muitas das mesas digitais que é vista, a gente vê muito por conta que tem um visor, tem algumas ferramentas, como posso dizer, a mais. Em relação ao visor, não, porque hoje nós temos várias mesas digitais que não tem visor, ela só tem os botões, entendeu? Porque isso era o quê? Quando começou o digital, que as primeiras mesas eram todas com telas, muitos técnicos falavam o seguinte, pô, mas agora eu vou ter que mixar um show olhando para uma tela e não mais ouvindo, porque ele passou. Então, alguns fabricantes resolveram tirar a tela. Falaram, se o cara quer mixar de forma analógica, a mesa é digital, mas ele vai mixar de forma analógica, ele tirou a tela. Então, a tela não é uma coisa que determina se ela é digital ou não, entendeu? Até porque essa aqui também ela tem uma telinha. Se você ver, ela não está ligada aqui, mas ela tem um displayzinho, entendeu? Então, é o seguinte, eu vou dar algumas características de forma rápida que definem o que é uma mesa digital e uma mesa analógica, ok? O que determina se uma mesa é digital é o seguinte. Primeira coisa, toda mesa digital, os faders obrigatoriamente tem que se movimentar. O Palito vai dar uma focada aqui na mesa, não sei se é com essa aqui, Diegão. Só para vocês verem. Pode colocar a imagem aqui na TV, para visualizar legal para eles. Ok, na digital aqui, tá, Palito? Vocês vão perceber, olha só, o fader se movimentando. E o que acontece? Essas mesas digitais, elas têm normalmente, uma tecla tem várias funções, um fader tem várias funções. Na mesa analógica, não. Um fader, ele só tem uma única função. Você vai ver que nessa mesa, esse fader, ele está posicionado na entrada. Agora eu vou para uma saída. Pode focar aqui, Palito, só para a gente mostrar o movimento, para vocês perceberem. Olha só o que vai acontecer quando eu aperto aqui. Ok? Esse fader aqui, que ele era uma entrada, ele passou a ser uma saída. Ele já tem uma outra função na mesa. Então, assim, a primeira característica da mesa, se a mesa não tiver esse tipo de sistema, ela não é uma mesa, que você vai falar assim, ela não é uma mesa digital, ok? Seria a primeira coisa. A segunda coisa, também é o seguinte, quando eu plugo um cabo nessa mesa, eu tenho aqui um canal que a gente chama de strip, né? Na mesa digital também nós temos os canais chamados de strip. Na mesa analógica, que era aquele canal que eu estava mostrando para você, aqui eu tenho um canal 1. Quando eu plugo esse cabo nesse canal, que é o canal 1, eu só consigo trabalhar com ele no canal 1. Obrigatoriamente vai ser aqui, entendeu? Na mesa digital, não. Eu posso plugar o cabo no canal 1 e por questões de necessidade ou vaidade, eu posso falar assim, não, cara, eu não quero controlar esse canal aqui no 1, não. Eu quero controlar aqui, porque se ele ficar aqui, ele me facilita, porque ele está mais perto da saída. Então, essa mesa aqui, eu tenho a opção de fazer o quê? De 1, ela é uma mesa que faz 32 canais, ela está de 1 até 32. Então, a primeira página seria o quê? De 1 a 17, de 1 a 16, a segunda de 17 a 32. Só que na hora que eu estou operando o show, para mim, na hora do show, eu estou lá com 32 canais, só que tem uns canais que são mais importantes para mim, que no caso seria o canal 24, que seria a voz da cantora, o canal 21 e 22, que seriam os back vocais, e os teclados. Só que na primeira página, que está de 1 a 16, para mim é importante a guitarra e o violão, que são os solos. Se fosse na mesa analógica, eu iria ter que ficar movimentando aqui, as mesas são grandes, eu vou mostrar para vocês, elas aumentam a quantidade de canal, eu teria que ficar movimentando, ou então eu teria que, na hora de montar, porque é importante o seguinte, quando você, não é um padrão, porque às vezes alguns técnicos mudam, mas normalmente é o seguinte, toda vez que você vai fazer um setup, primeiro vem a bateria, aí vem a percussão, entendeu? Aí, porque vem os tambores, aí depois vem cordas, então vem baixo, aí você vai montando numa sequência e as vozes estão sempre juntas, porque isso facilita na hora da operação. Então, o que acontece?
Para evitar essa coisa, nessa mesa eu tenho a opção de quê? Eu faço uma customização e eu vou falar assim, não, eu quero que, mesmo plugado aqui, a minha voz está plugada no 32, eu vou operar ela no 1, porque ela para mim é mais importante, entendeu? Então você percebe que aqui você jamais vai fazer isso. Que entrou aqui no canal 1, vai ter que ser controlado do canal 1, ok? E essa coisa, assim, essa mesa aqui, toda mesa analógica é uma única mesa, essa aqui é uma única mesa. O que acontece? Se eu tivesse que fazer, digamos que eu tenho duas bandas que têm baterias diferentes, eu teria que desplugar passou o som desse cara aqui, ele terminou o som, ele teria que anotar a posição que os botões estão todos aqui. Imagina uma mesa desse tamanho aqui, já é difícil anotar a quantidade de botões, imagina uma mesa de 56 canais. Ele teria que anotar aqui, ou então ele teria que ter duas, uma para ele e uma para mim, entendeu? Porque não tem como ele voltar aqui. Então, e também teria que pegar e desplugar. Na mesa digital, eu venho aqui, eu sou o primeiro a tocar, eu faço a minha plugação padrão, entendeu? Digamos que eu plugo a bateria nos primeiros canais, equalizei tudo, tal, o som ficou perfeito. Essa mesa aqui ela tem 300 cenas. Então eu vou escolher uma memória e vou salvar essa cena. E por segurança de backup eu vou botar um pendrive e vou salvar minha cena no meu pendrive e vou embora para o meu hotel, descansar. Na hora que eu chegar no show, eu posso chamar a memória, que os fader, todos os botões vão para a posição que eu tinha deixado. Ou então, se por acaso alguém apagou, porque às vezes acontece de apagar, o cara vai lá e deleta a memória, eu boto o meu pendrive, dou um recall, dou um load para carregar e dou um recall, e ele traz minha cena de volta para o lugar e está tudo pronto. Qual que é a vantagem disso? A vantagem, quando eu viajava com bandas com mesa analógica, que era um show muito específico, e assim, era um show que tinha 56 canais e tal, então a passagem não era demorada, ou eu viajava com a mesa, que aí é a logística financeira, que eu falo, tudo envolve dinheiro, era difícil, porque se viajar com a mesa dessas vezes de avião, a mesa é gigante, entendeu? Às vezes precisa de 6, 7 pessoas para carregar essa mesa. Ou então eu pedi uma mesa parecida no local. Aí eu já trabalhava com aquela banda, eu tinha mais ou menos ideia de onde que estava, para adiantar o processo de passar o som. Nesses sistemas agora não. Se você é uma produção rica, você pode viajar com a sua mesa, porque é exclusividade e tal. Mas se não, eu só estou com pendrive, entendeu? Eu chego lá, peço uma mesa do mesmo modelo, eu boto o pendrive, chamei minha cena e o show já está pronto, ok? Então você imagina a praticidade que tem isso. E sem contar o seguinte, essa mesa aqui, quando eu estava, essa aqui seria usada só por mim no show. Essa aqui, se tiver 300 bandas, ela vai atender 300 bandas. Cada cara vai salvar sua memória e salvar seu pendrive e tal. Hoje, em outras grandes consoles, a gente trabalha com automação. Imagina só, eu posso, digamos que eu vou fazer um show que está com 30 músicas, eu posso salvar. Se só eu vou usar a mesa, ou então eu não tenho muita banda, eu vou usar 30 cenas. O que eu faço? Na hora que está passando o som, eu já vou salvando essas alterações. E eu vou renomeando aqui o nome da música. Então, na hora que está tocando a música lá, eu vou chamando só a cena daquela música. Então, o que acontece? Digamos que na música 2 tem um solo de guitarra. Então, a guitarra tem que estar mais alta, porque o guitarrista ele vai andar para o lado de cá, então o pan dele tem que ir para o lado de cá, que eu vou explicar isso. Então, a mesa já vai fazer isso sozinho. Então, você vê que tem N possibilidades. Então, existe vários... Pode voltar aqui agora para o meu celular, só para eu mostrar aqui algum. Existem vários fabricantes, entendeu? E assim, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Que essa coisa, ela não para de evoluir, tá ok? Tal. Ó, isso é uma console da Yamaha, uma CL3, entendeu? Por muito tempo, eu vou mostrar uma mesa que ela imperou, ela era chamada de rainha. Essa mesa aqui, ela é da Yamaha também, ela é uma PM1D. Por que ela era a rainha?
Eu vou explicar da parte analógica e vocês vão entender por que ela era rainha. Primeiro era rainha porque ela era uma mesa que consegue fazer 600 canais de entrada. Imagina só. E ela faz 192 canais de saída. Vou dar um exemplo onde era usada uma mesa dessa aqui. No Projac, na Rede Globo, eles trabalhavam com uma mesa dessa. Imagina que eles têm lá no Projac, eles têm, se vocês perceberem, tem um programa do Serginho Groisman. Às vezes no programa do Serginho Groisman tem 3 setups de banda montado. Aí do lado tem lá o do Jô Soares, que também tem banda e tal. Então uma única mesa conseguia controlar todos os estúdios, entendeu? Porque ela pode fazer 600 canais. Qual que era a praticidade dessa mesa? Porque quando as mesas digitais saíram, elas eram bem compactas, né? E você tinha que, uma mesma tecla, tinha mesa que a tecla tinha 32 funções na mesma tecla. Então, à medida que o quê? Porque como ela era compacta, eu não tinha onde colocar a tecla. Você vê que essa mesa é uma mesa grande. E o grande lance que eles fizeram é o seguinte, porque quando você vai trabalhar com mesa digital, o tempo inteiro você vai usar um comando chamado select. Select é o quê? Select na mesa analógica, o que é um select na mesa analógica? Eu estou aqui, né? Eu tenho uns canais, digamos que eu estou no canal 13 na guitarra, beleza? Aí o cara fala assim, novinho, aumenta a guitarra. O select é porque meu dedo vai procurar o canal 13 e eu vou subir o dedo aqui porque todos os comandos estão na vertical, ok? Isso é um select na mesa analógica. Na mesa digital, só que essa tela ela mostra milhares de funções. Então é o seguinte, toda vez que eu preciso fazer uma operação num canal, digamos que eu fazer uma operação no canal 40, eu seleciono 40, ele abre a tela mostrando o canal como se fosse isso aqui, ok? Era assim que funcionava nas mesas digitais. Essa mesa aqui virou a rainha, porque toda vez que eu seleciono um canal, se vocês, a imagem não está muito boa, mas aqui ele é o canal de forma analógica, entendeu? Então toda vez que eu seleciono um canal, esses botões aqui eles se movimentam. Se eu selecionar o canal 1, ele passou a ser o canal 1. Se eu apertar o canal 40, ele virou o 40. Então, concorda que facilita a operação? Porque eu nem preciso olhar para a tela. Eu aqui já sei o que está acontecendo, como se fosse uma forma analógica. Então, é um grande recurso, entendeu? Porque qual que é o grande problema hoje em operação digital? Assim, eu já vi vários acontecimentos. É a coisa, se você falar assim, qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Às vezes, a tela está mostrando uma coisa, o canal que está selecionado é outro, e você acha que você está naquele canal. Então, uma vez eu estava num evento, eu estava operando o PA, que era o som que o público estava ouvindo, e uma outra pessoa estava operando. Ele não tinha muita experiência, mas que eu falo que é um perigo, ele falou que ele dava conta, ele falou, eu domino o equipamento, eu dou conta e tal. Então, assim, mesmo com toda a experiência que eu tenho, na estrada eu pego vários tipos de mesa. Se é uma mesa que eu não estou acostumado a trabalhar, eu chamo o cara da empresa, que ele trabalha com a mesa todo dia, eu faço ali um workshop rapidinho com ele, ele me ajuda e tal, e ele fica aqui do meu lado para me dar um suporte, porque às vezes vai ter dúvida, entendeu? Não tem como, porque são milhares de centenas de fabricantes, cada fabricante escolhe de um jeito e tal. O que aconteceu nesse show? Eu estava lá, estava rolando legal, e começou uma microfonia. Só que a microfonia começou numa música, ela passou para a segunda música e passou para a terceira música. E a microfonia era com ele que estava operando no palco. O cara que era o contratante, ele chegou para mim e falou assim, novinho, pelo amor de Deus, cara, desce lá e me ajuda. E esse teatro não era um teatro legal, porque não tinha acesso por fora, sem aparecer. Eu tive que descer, subir no palco, todo mundo me vendo subir, e eu cheguei lá e falei pro cara, pô, tira essa microfonia aí. Aí ele falou, não, cara, a mesa está com defeito. Eu falei, cara, defeito como? Ele falou assim, cara, eu já usei vários equalizadores, eu já usei tudo. E aí, inclusive, eu já tentei desligar o canal e ele não desliga. O que eu olhei na hora de imediato? Aqui eu tenho um layer, que é onde eu seleciono a função que está aqui. A gente estava usando apenas 18 canais, então a gente estava trabalhando a mesa tinha 48, a gente estava trabalhando de 1 a 24, e ele estava selecionado de 25 a 48. Então toda vez que ele
tentava fazer algum comando na voz do cantor que estava no canal 1, na verdade ele estava no canal 25. Então nada ia funcionar, só que ele achava que... E assim, ele deve ter ficado nervoso. Então isso você fala assim, qual que é o principal erro de mesa digital? É a questão do select. Às vezes você está mexendo aqui na equalização e você fala, pô, estou equalizando e não está mudando nada. Aí o cara, se for uma mesa de retorno, o cara fala, velho, pô, está explodindo a guitarra no meu ouvido. Por quê? Porque na verdade você está aumentando uma outra coisa. Então é necessário o quê? Ter atenção. Então é o seguinte, cada fabricante tem o seu recurso. Essa mesa da Yamaha ela tem um recurso que é o seguinte, eu posso configurar, porque eu falei para você, como é que era o select na mesa analógica? O cara fala assim, novinho, vai para a guitarra. Eu procurava a guitarra, botava o meu dedo no 10 e subia, ok? Então, essa mesa, eu vou mostrar mais aqui perto, quando vocês subirem aqui, eu tenho a opção de dar um select, que é o seguinte, toda vez que eu tocar no fader, a tela vai ser o fader que eu toquei. Em vez de eu ficar na tecla, então, como você vem da mesa analógica, todo mundo tem um hábito de quê? De tocar no fader e subir o dedo. Então, isso aí eu falei assim, isso são coisas que evoluem por quê? Porque um técnico chegou para o fabricante e fala, pô, cara, se você conseguisse comandar o select pelo fader, você ajudaria, porque no passado a gente fazia isso. Aí o cara vai lá, faz uma atualização e faz funcionar dessa maneira. Então, só que isso é configurável, eu posso querer ou não. Tem cara que prefere selecionar manualmente a tecla. Eu, no meu uso, quando eu falo assim, um negócio é bem corrido, e eu tenho esse hábito do select da mesa analógica, então eu boto o meu dedo aqui e já sei que a tela está naquele canal. Então, eu jamais vou estar usando um equalizador diferente do outro, tá ok? Então, assim, deixa eu voltar àquela tela lá, Diegão, Basicamente, uma mesa digital, ela pode ter no canal mais recurso ou menos recurso, mas a lógica é a mesma, que acho que saiu a tela aí. Ó. Tem como deixar a tela? Pode deixar aqui, só para eu mostrar para ele. Está saindo? Ok. Tá, beleza. Aí eu vou mostrar para vocês aqui falando, que o Palito mostra lá, mas eu vou mostrar o seguinte, isso aqui é a forma que um técnico de áudio consegue ver um canal de uma mesa de som, entendeu? Olha só como um técnico em eletrônica, o caso Anderson que está aqui, ele é um técnico de eletrônica, olha como ele vê um canal de uma mesa de som. É assim que eu consigo ver um canal de uma mesa de som, entendeu? Aí você vai conseguir perceber isso no digital. Isso é bem importante ter esse conhecimento. Por quê? Porque nessa mesa aqui, na mesa analógica, praticamente tudo é fixo. O que é fixo? Quando o sinal ele entra nesse canal aqui, nesse strip, ele vai fazendo um caminho. Então, na mesa analógica, esse caminho ele é definido fisicamente e ele não tem como alterar. No digital, eu posso falar o seguinte, eu falo, cara, talvez seja melhor passar o compressor primeiro para depois equalizar. Então, eu vou ter essa opção. Talvez seja melhor colocar tal função de antes. Então, eletronicamente, na mesa digital, eles têm essa possibilidade de fazer essa configuração, de mudar a posição em que os componentes físicos estão aqui. Então, na mesa analógica não tem como. Ele vai entrar, ele vai passar sempre pelo ganho, entendeu? E vai descer essa sequência até chegar no fader. É assim que funciona esse sistema, tá ok? Só vai dar continuidade. Eu falo assim, gente, eu vou tentar mostrar de forma resumida, porque eu falo isso aqui, para quem for aprofundar, está aqui o Anderson também, está o Leomon, isso aqui implica de muito tempo de estudo, entendeu? Não tem como não estudar. Por quê? Porque, na verdade, é prática, é estudo, é teoria, não adianta. Você não... por isso, quando eu falo que o cara queria... Eu citei no exemplo que o cara queria comprar uma mesa dessa, e eu falava, melhor você continuar com essa. Porque o que acontece? Se o seu menino lá na igreja, ele clicar uma tecla e ele não saber, ele não vai conseguir mais voltar, não. Entendeu? A não ser que você
deixe uma cena salva de segurança para ele dar um recall e voltar para aquela cena. Mas dependendo, eu já vi acontecer, eu já fui no começo em igrejas que o cara me ligou e falou assim, cara, dá um pulo aqui, queimou o som todo da igreja, não sai som em lugar nenhum. E quando eu cheguei lá, na verdade, só era mute. Alguém mutou e não conseguiu mais voltar para a página para tirar os mute, entendeu? Então, assim, nesse tipo de equipamento, eu falo, ou você sabe usar, ou você fala, cara, eu não sei usar, não rola de fazer uma experiência num evento, num show, com um tipo de equipamento desse, entendeu? Então, o que aconteceu? Muitos técnicos ficaram no caminho. Por quê? Porque eles não conseguiram migrar daqui para cá. E eu vou dizer para vocês, grandes técnicos mesmo. Os caras que eram artistas, renomados, de bandas, assim, você fala, cara, a galera falava, esse cara aqui é foda. Por quê? Porque ele escolheu um caminho difícil. Qual que é o caminho difícil que eles escolheram? Quando começou a migrar para isso aqui, eles começaram a falar que isso aqui era ruim. Não, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, ruim. E por quê? Porque foi o caminho que eles encontraram, porque eles não estavam conseguindo aprender. Então, como eles eram conceituados, eles eram famosos, eles entendiam que a opinião deles era importante. Só que eu me lembro que um amigo meu, ele era até dos Estados Unidos, foi o primeiro que falou para mim de mesa digital, ele falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Ele fala, cara, você pode pintar o cabelo, você pode fazer um botox, mas você vai continuar envelhecendo, entendeu? Então, tem coisas que você não consegue, você consegue protelar um pouco, mas você não tem como barrar. Então, quando a tecnologia vem, é melhor você aceitar ela e já se aliar e seguir. Porque se você tentar lutar, você está só perdendo tempo e sua vaga de trabalho. Foi o que aconteceu com esses grandes profissionais. Eles começaram a perder o trabalho deles para os grandes profissionais. Aí eu falo, por que as mesas digitais elas entraram no mercado dessa maneira? Elas entraram por quê? Imagina só, eu ia fazer um festival que ia ter 5 bandas, eu tinha que ter uma carreta para transportar equipamento, só de mesa. Aqui não, eu possibilitei ter 30, 40 bandas, olha o tamanho da mesa. Posso botar essa mesa numa case e viajar no avião e fazer vários serviços que eu não podia fazer antes. Então, vai ser sempre o que é tudo envolve sempre a logística, o custo, o dinheiro, entendeu? Então não tem jeito. Também porque é o seguinte, a quantidade de recursos que esse equipamento começou a oferecer nem se comparava com esse. Então, e também porque a maioria dos discos, quando eles eram gravados nos estúdios, então lá era usado muitos recursos que na verdade não tinha como levar para a estrada. Então, um dos principais fabricantes que usavam mesas, vou mostrar uma mesa aqui para vocês melhor. Essa mesa aqui é uma mesa chamada DigiDesign. Ela é a mesa que trabalha com Pro Tools. Pro Tools é o programa e a interface, uma plataforma, como quiser chamar, que eu diria para você que 90% dos discos são gravados nessa plataforma. Então, é o seguinte, lá no estúdio o cara ficava horas usando os recursos, mixagem e tal. E quando o cara conseguiu, o fabricante falou, eu vou fazer uma mesa dessa para usar no ao vivo também. Imagina só, então tudo que estava no estúdio na hora de gravar no disco, passou a estar na estrada. Então, concorda que você conseguiu trazer mais o show ao vivo, mais para o real do que era o disco gravado? Então, ela tomou por muito tempo o mercado, ela comandou, entendeu? Pela questão do Pro Tools e pela versatilidade. Você pluga um cabo aqui nela, passa para o computador, você passa os sinais multipista na hora de gravar ao vivo, tudo era muito mais prático, mais rápido. Ok? Então, aí tem vários fabricantes, eu vou só mostrar rápido, só para vocês dar sequência, entendeu? A Yamaha é um grande fabricante, tem a DigiDesign, e hoje quem comanda é o grupo Digico, ok? É um grupo que é da Sony, entendeu? A Sony é dono, entendeu? São as grandes consoles, o Rock in Rio é feito por várias consoles como essa, os grandes festivais. Essa mesa aqui é uma mesa que ela permite tudo. Tudo nela é configurável, entendeu? Outras mesas digitais, elas permitem configurações, mas elas têm configurações de limitação, entendeu? E eu posso fazer isso, mas não posso fazer aquilo. Aqui não. Tanto que essa mesa é o seguinte, normalmente, quando você vai usar uma mesa dessa na estrada,
Normalmente o cantor que vai usar esse tipo de equipamento de mesa, ela tem muita qualidade no som, né, nos componentes. O cara, ele faz o primeiro show dele, ele faz 3 shows. Ele escolhe um lugar em São Paulo, né, ou Rio, que seja, e ele faz 3 shows em sequência. Alguém entende por que o cara faz 3 shows em sequência? Porque o cara precisa montar uma cena e levar uma cena pré-produzida para a estrada. Por quê? Porque se ele chegar no local para fazer do zero, ele vai perder muito tempo. Porque como tudo é configurável, ele pode pegar uma configuração completamente diferente da dele. Tanto que eu falo, até a cor do botão eu escolho qual cor que o botão vai acender, entendeu? Para facilitar na hora da operação a visualização. Eu falo assim, não, tudo que for relativo à bateria vai acender verde. Tudo que for relativo ao baixista vai acender azul. Então ela tem uma paleta de 256 cores. Então assim, quando o cara está no show, imagina, o cara fala bateria, ele clicou, ficou verde, ele sabe que ele está no layer da bateria, tudo ali é bateria. Isso aí já seria uma solução por causa do cara que ele estava o quê? Ele estava trabalhando nos canais de 25 a 48 e achando que estava operando o canal de 1 até 24, e não estava. Então, isso tudo os técnicos vão dando informações para os fabricantes e eles vão evoluindo. Porque, normalmente, os fabricantes dessas consoles, eles têm engenheiros eletrônicos, entendeu? Só que eles precisam de quê? Da ajuda dos técnicos de áudio. Essa mesa aqui, ela sofre atualização de firmware sempre. Por quê? Porque eu estou na estrada e eu percebo uma falha que ela tem. Eu posso relatar imediatamente para o fabricante, para o engenheiro. Então ele faz análise, vai para o laboratório e ele fala, cara, o que o novinho falou faz sentido. Esse produto ele deveria fazer isso, ele não faz. Então é assim que é feito. Lá na Rede Globo, no Projac, tem um departamento de engenharia de áudio e vídeo. O que acontece? Todo equipamento que a Globo compra, ela não compra aleatoriamente, tem a reunião entre os engenheiros e os técnicos, vamos supor, uma câmera. Não é comprar a tecnologia fala, não, o cinegrafista vai falar, cara, a câmera precisa fazer isso e isso. Então o departamento de engenharia entra em contato com a Sony vai fazer o produto, volta, e o cara fala assim, não ficou legal porque não ficou assim, essa dela volta e vai fazendo recall até ficar do jeito, e quando ela fica pronta, se em algum trabalho o cinegrafista perceber que não deu certo, ele vai fazer um recall, ele vai fazer um comunicado para o departamento de engenharia, a engenharia vai comunicar à Sony e a Sony vai em busca de uma solução. É assim que é feito. Então é importante a importância do nosso trabalho no desenvolvimento, porque o fabricante ele vai colocando os recursos de acordo com a necessidade. Então assim, já aconteceu comigo várias vezes na estrada, de eu perceber alguma coisa e eu falo assim, cara, eu vou reportar isso para o fabricante. Principalmente a Yamaha, que é um dos que eu trabalho mais, ok? As mesas que eu tenho muito mais uso, ok? Então vamos voltar aqui. Então, assim, toda a mesa analógica, eu vou passar essa mesinha aqui só para vocês ir dando uma olhada, só para, à medida que eu vou falando, vocês vão tendo uma ideia e eu vou explicando as diferenças quando a mesa é grande e quando a mesa é pequena, ok? Olha só, toda vez que eu plugo um cabo, eu vou falar da parte eletrônica, né? Toda vez que eu plugo um cabo numa mesa, ele vai para um pré-amplificador, um circuito balanceado ou não, vai depender do circuito da mesa, ok? Então, toda a mesa, o que ela tem? Ela tem uma conexão. É importante dizer que é o seguinte, a mesa de som ela tem só praticamente, assim, vou dividir para facilitar, a mesa entradas e saídas. Eu tenho um grupo de entradas e um grupo de saída, não tem nada diferente disso, entendeu? Então, essa é a lógica de qualquer mesa de som. Você chega em qualquer lugar de mesa de som, você vai perceber que ela tem entradas e saídas. Aí tem mesa que tem 16 entradas, 24 entradas, 40, 80 entradas. Tem mesa que tem 4 saídas, 10 saídas, 32 saídas. Então, basicamente, vai ser sempre isso, entrada e saída, que é aquilo que eu expliquei para vocês eu falo, né? Então, o procedimento é o mesmo. Então, é o seguinte, então eu vou ter, no caso dessa mesa, eu tenho um conector XLR de entrada para microfone. Eu tenho um conector fêmea P10, que eu vou entrar com sinal de linha, ok?
Eu vou pular essa tecla aqui que eu vou falar depois dela. E na sequência nós vamos para onde? E a gente tem o ganho. O que é o ganho? O ganho, para explicar de uma maneira mais simples para vocês, ele controla a sensibilidade de captação do microfone, ok? Então é o seguinte, se eu abro a sensibilidade, eu vou, com o microfone, se eu tiver com o microfone condensador, talvez eu vou começar a captar mais o som do ar-condicionado. Então, às vezes, é importante vocês perceber que ganho não é volume, ok? Talvez tem determinados momentos que eu não preciso de ganho, eu estou precisando de volume. E tem gente que vai lá no ganho, ok? Aí eu vou explicar a diferença entre, matematicamente, de ganho e volume. Que quando você mexe no ganho, a coisa é... Quando você trabalha no volume, você tem mais uma escala linear do que o ganho, que seria mais logaritmo. Ok? Então é o seguinte, normalmente, aí você, na mesinha, todo mundo está vendo aí, qualquer mesinha normalmente tem ganho. Pequena, muito pequena, média ou grande. Aí isso aqui já é um recurso que não tem em todas as mesas. Eu tenho aqui um filtro chamado, nessa mesa aqui, ele é de 100 Hz. O que seria esse 100 Hz? É um filtro para cortar frequências, né? E deixar passar apenas frequências acima de 100 Hz. Isso acontece muito quando eu estou com o microfone, às vezes está ventando, aquele negócio. Então, qualquer som abaixo de 100, ele vai ser cortado. Tem mesas analógicas que vêm com 80, umas com 100, outras 120, mas normalmente o padrão é 100, beleza? Aí, descendo, nessa mesa aqui no caso abaixo, eu vou para o equalizador dela. Então, na verdade, existem dois tipos de equalizadores. Existem os equalizadores gráficos, que somente são equalizadores indicados para a saída, e existem os equalizadores paramétricos, ok? Vou mostrar a imagem para vocês perceberem melhor a diferença entre um e outro. Ok, isso aqui seria um equalizador gráfico, ok? Beleza? Depois, à medida que eu for explicando aqui, eu vou explicar a principal diferença. Isso seria um equalizador gráfico, e eu vou mostrar um equalizador que seria um equalizador paramétrico. Aqui na sequência... Deixa eu ver onde está. Tá. Eu já vou mostrar no meio da tela digital, que vocês vão percebendo. O que acontece? O equalizador gráfico, que é esse primeiro aqui, eu tenho as bandas definidas. Esse fabricante aqui, ele é um equalizador de 31 bandas, né? Ele começa de 20 e vai até 20, ok? E é o seguinte, isso existe uma nomenclatura comercial. Depois do 20, eu vou por 31, eles escolhem as bandas de frequência que são as fixas comerciais, ok? Aí o que acontece? Qual que é a principal diferença entre esse equalizador e o equalizador paramétrico? O paramétrico, olha só o que acontece. Quando eu estou com o equalizador gráfico, eu te falei, eu tenho as bandas, né? E as bandas são definidas. Por que ele é usado mais na saída e pouco na entrada? Pela precisão. O equalizador paramétrico ele é muito mais preciso do que o gráfico. Porque o gráfico, quando você perceber, ele vai ter os números lá, 23, 53, 60, 120, são as bandas, né? Então, aquele fader aqui, o movimento, ele é o fader que corresponde ao volume da frequência. Só que, eletronicamente, esse circuito, quando eu escolhi a frequência 120 e eu estou descendo, eu estou tirando a frequência, só que eu não estou tirando 120. Porque o fabricante ele determinou uma coisa chamada Q, que é a largura da banda. Então, cada equalizador desses gráficos, ele já no manual vai falar assim, não, o Q é de tanto. Então, o que seria o Q? Seria a precisão de quando eu estou descendo o fader, do tanto que eu vou influenciar na minha esquerda e na minha direita. Ok? Eu vou usar um exemplo que eu gosto de usar para explicar isso. Imagina que eu preciso implodir eu tenho um sistema, eu tenho 5 prédios, e eu preciso implodir o prédio que está no meio, o terceiro. Eu preciso ter uma precisão, concorda? Porque eu posso explodir o segundo e o quarto, eu posso explodir tudo em volta. Então, nos equalizadores paramétricos, eu escolho o Q. Então, o que seria esse Q?
seria a precisão de que eu vou atuar naquela frequência. Então, se eu preciso trabalhar numa frequência de 1K, mas eu quero mexer só num K e o mínimo possível de um lado, eu vou estreitar a banda, eu vou fazer a banda ficar fina. Então, concorda que ele é muito mais preciso? Digamos, eu estou falando aqui, está dando uma microfonia, que eu sei que essa microfonia está em 1 kHz. O que acontece? Se fosse equalizador de bandas, eu ia lá no 1 e ia descer. Só que quando eu descesse, eu ia estar mexendo em 1000. Se a próxima banda fosse 2K, eu estaria mexendo em 1200, 1300, até talvez 1500. Então, isso aí, eu estou resolvendo um problema, só que eu estou tirando a qualidade do som. E eu queria trabalhar exatamente naquela frequência específica, entendeu? Então, isso é importante entender. Porque o paramétrico, ele permite muito mais recursos. Por que ele permite mais recursos? Porque eu consigo controlar o volume da frequência, eu consigo trabalhar a largura da banda e trabalhar a frequência específica. Quando eu mostrar na mesa de chão, você vai ver que eu vou movimentando. É por isso que aparece assim, tá vendo? Quando aparece ele aqui, ele está fazendo, ele está tirando algumas frequências. Você percebe, olha só, tá vendo aqui, ó? O que vocês conseguem ver visualmente aqui em relação, quando eu falo de estreitamento da banda? Qual que é a banda que está mais estreita? É visível que é do lado de cá. Então, quando ele estava na frequência de 4K, ele foi muito mais preciso na frequência de 4K, quando ele estava tirando esse volume aqui, diminuindo o volume dessas frequências. Agora, aqui não, ó, ele no anterior 2K, talvez ele esteja no 1.8, à medida que ele ia influenciando muito nas pontas, entendeu? Então, ele está modificando bastante o som. Normalmente, os equalizadores gráficos, eles são usados nas saídas, ok? E os parâmetros estão na entrada. Então, basicamente, funciona assim. Então, vocês seguindo essa linha, essa mesinha que está passando aí, vocês vão perceber que ela só tem, na equalização, você só tem como alterar o volume, porque o fabricante ele já definiu a frequência, a largura de banda no circuito eletrônico. Então, é uma mesa bem limitada para fazer essa equalização, ok? Para você ver o resultado. Nessa mesa aqui, analógica, eu tenho o volume do ganho, ok? E a próxima frequência que é o médio. Aí eu já tenho a frequência e o volume, então eu já tenho um paramétricozinho na frequência de baixo. No grave, eu tenho um paramétrico no grave e o volume. E no grave, eu tenho só o volume. Então, é o seguinte, ela seria um paramétrico só de 2 bandas. Por quê? Porque, na verdade, eu só consigo trabalhar na frequência do grave e do médio, ok? Na sequência, eu vou ter, normalmente, todas as mesas analógicas, ela trabalha com essa sequência. O próximo seria os auxiliares. O que seriam os auxiliares? Os auxiliares são onde eu endereço os sons quando eu estou fazendo, de repente, retornos de músicos, ok? Se alguém quiser subir aqui para dar uma olhada, ficar aqui mais perto, que alguém se voluntaria aí, entendeu? Até porque é legal. Está perto, vai olhando. Eu vou ter dar uma recapitulada, já que o pessoal subiu. Aqui fica ruim, né? Eu fico de costa para você, né, Palito? Ok. Então, vou tentar ficar aqui assim que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Eu tenho aqui a conexão de entrada, né, o XLR, ok? Eu tenho a opção de ligar um instrumento direto, um sinal de linha. Estou de costa, né? Tá ruim aí, Palito? Aí, olha só. Eu tenho aqui o ganho, que eu falei sobre a sensibilidade. Eu tenho o filtro, que é essa teclinha. Eu apertei, eu filtrei. Vocês vão perceber o seguinte. Aqui de cá, né? Olha só. Eu vou já falando e já vou mostrando a diferença que tem na mesa digital. Tá vendo que aqui é fixo? É 100? Na mesa digital eu posso ir de 0 até quanto eu quiser, entendeu? Então, ele é variável. Eu tenho esse controle muito maior. E aqui que eu expliquei para vocês, eu tenho
o volume de uma aqui eu tenho o volume da frequência aguda, eu tenho só o volume, aqui não. Eu tenho sempre, se seguir as cores, ó, o marronzinho vai ser sempre volume de frequência e o branco a frequência. Então, no médio, eu já tenho a opção de mudar a frequência e alterar o volume da frequência que eu estou trabalhando. No grave aqui eu também tenho, no médio grave eu tenho essa mesma função, eu tenho o quê? A frequência e tenho o volume, e no caso aqui eu tenho no grave só o volume, eu não tenho como mexer na frequência do grave. Você percebe que por questão de facilitação, as cores são, você identifica nas cores. Então toda tecla branca nessa mesa, ele é o quê? Ele é frequência. E a marrozinha é volume de frequência, ok? Na sequência eu tenho um auxiliar. É aqui que eu faço endereçamentos do canal, ou para um fone de ouvido, ou para uma caixa de monitor, ou para uma mix de gravação, auxiliar, beleza? Então essa mesa aqui, ela me oferece 3 auxiliares. O que seriam 3 auxiliares? Eu consigo mandar som independentes para 3 músicos. Se eu tivesse com 3 músicos, eu posso fazer com que o som deles seja completamente diferente. Na sequência dessa mesa, eu tenho os auxiliares das máquinas de efeito, ok? Ela tem 2 máquinas de efeito, ok? Que já vem tudo pré-programado. Eu não consigo alterar nada dentro do recurso do efeito. Eu só consigo alterar volumes. Na mesa digital, eu consigo alterar todos os parâmetros. Eu tenho um exemplo, se eu estiver usando um efeito de delay, que é um efeito de tempo, aqui o tempo está programado. Aqui eu programo o tempo que eu quiser, entendeu? Às vezes vocês já viram no show quando o cantor fala assim, valeu, aí fica valeu, 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 valeu. Então, aqui esse valeu, ele está no tempo que o fabricante definiu. Algumas mesas dá a opção de você dar um ajustezinho lá e tal. Aqui não, aqui eu ajusto tudo, ok? Beleza? Então, eu tenho 2 máquinas de efeito, eu tenho o controle das 2. Algumas mesas só tem uma máquina, aquela que está passando só tem uma máquina. Essa aqui tem as 2 máquinas, eu tenho 2 possibilidades. Por que é legal ter 2 possibilidades? Porque às vezes eu quero usar um tipo de efeito nas vozes, mas eu quero usar um tipo de efeito em outros instrumentos. Então, eu tenho 2 possibilidades, ok? Aqui eu tenho o pan. O que é o pan? O pan, ele é muito importante. Quando eu expliquei que eu falei do ouvido, que sempre o som chega primeiro de um lado do ouvido que o outro, então o pan é onde eu faço um endereçamento do lado da bateria, de qualquer instrumento para mostrar um lado e o outro, mas vou usar a bateria como exemplo. O bumbo ele está do lado no centro, então eu vou deixar o pan onde? No centro. A caixa do baterista está do lado esquerdo, então o ideal é eu deixar o quê? Para o lado esquerdo, ok? Aí os tons, eu tenho 3 tons na bateria. Então, um tom está para cá, um tom está no centro, um está no meio. É por isso que quando ele bate aqui assim, você tem a sensação de que o som está andando, entendeu? É por conta dessa função que tem. Aí aqui na frente, abaixo, né, na verdade, eu tenho um mute. O mute seria o quê? Seria o on-off do canal. Eu preciso desplugar, o cara quer falar, não quer que saia a voz, eu dou um mute, ok? Essa luzinha vermelha aqui, quando eu muto, quando está mutado, ela acende para mostrar que está mutado. Nas mesas digitais, ela já acende na própria tecla, já incorporada. Nas mesas maiores, eu visualizo e falo o seguinte, eu falo, toda vez que acender vermelho é porque está mutado, então eu configuro, então eu já, só de olhar você fala, não, o canal do boom está mutado, por quê? Porque a tecla aqui, o visorzinho está vermelho, beleza? Aí na sequência, e esse botão aqui do lado do pico, toda mesa vai ter pico ou a mesa analógica ela tem pico de VU, ela mostra o VU com os dados completinho. Nessa mesa analógica não, ela só vai mostrar se clipou ou não. O que seria clipar? Se o sinal estiver chegando muito alto, essa luzinha aqui ela começa a dar uma piscada. Se ela acender direto é porque o sinal está muito alto e assim, já distorceu tudo. Então você precisa ou na fonte diminuir esse sinal ou diminuir o ganho de entrada dele, porque ele está muito alto na entrada do amplificador. Ok? Essa seria a função do pico.
O que, que é o PFL? O PFL é pós-fader, ok? Ele está dizendo o seguinte, é uma pré-escuta. O que, que acontece? Quando eu aperto aqui, independente se o canal está mutado, se ele está ligado ou não, eu consigo ouvir ele aqui no fone, ok? Digamos o seguinte, ela vai fazer uma apresentação, usar um caso, né? Tem várias possibilidades, ela vai fazer uma apresentação. Ela vai fazer, está rolando um evento, ela chega de última hora e ela fala assim, Novinha, a próxima apresentação é minha, vou fazer uma dança, e a minha música está aqui, só que eu tenho que escolher a música, não sei onde que está a música. Então, se o canal que tiver plugado, o que está controlando a música estiver aqui, eu vou dar um mute e vou dar um PFL e ela vai ouvir a música no fone de ouvido sem sair em lugar nenhum, sem atrapalhar ninguém, ok? E quando nós estamos fazendo música de verdade mesmo, quando eu solo o PFL, eu escuto o som do instrumento real no meu fone para saber como ele está. Então, eu tenho a possibilidade de fazer o solo na entrada e fazer solo na saída. Então, normalmente, quem trabalha no monitor faz sempre solo na saída. Por que, que é o solo na saída? Porque quando eu solo a saída, é como se o fone do músico saísse do ouvido dele, viesse para o meu ouvido, eu escuto tudo que ele está ouvindo, então eu vou ajustando. À medida que eu vou ajustando, eu vou percebendo a alteração no meu ouvido e no dele. Não tem como eu operar o monitor sem estar ouvindo o que ele está ouvindo. Cadê o microfone? Pode fazer a pergunta. Você está desligada, tá ligada? Tá ligado. Ok. O pan e o bal são a mesma coisa? O pan, e normalmente tem uns fabricantes que chamam de pan, outros chamam de balanço, entendeu? Então é a mesma coisa, ok? Você vai ver que sempre a identificação ele vai ter sempre LR, ou então vai ter LRCR, né, que é o centro. Normalmente esse fabricante aqui ele não bota o C, tem um fabricante que ele bota o Czinho no meio, que é para saber que está no centro, ok? Você vê que aqui não tem. Esse aqui ele só marca ele fez pelo menos a marcaçãozinha do centro, ok? Esse aqui não. Ele entende que se está no meio, ele está no centro, ok? Aí descendo o seguinte, esse MST aqui não é movimento sem terra não, é o seguinte, eu estou mandando para o estéreo, ok? Porque eu tenho que endereçar esse canal, eu posso ligar o canal, aumentar o som. Se eu não mandar ele para algum lugar, ele não vai sozinho, ok? Então, isso aqui é a mandada, eu estou enviando, as caixas de som estão ligadas aqui no estéreo, eu quero que vá para o estéreo. Então, eu aperto o MST, ok? Já chegou o som aqui, beleza? Digamos que eu estou fazendo uma gravação, eu estou com um gravador, eu estou usando todos os auxiliares para os músicos e eu preciso fazer uma gravação. Então, eu tenho uns grupos, que seria como fosse um estéreo. Então, eu aperto o grupo 1 e 2, eu estou mandando esse som também para esse grupo 1 e 2. À medida que eu aumento aqui, eu estou aumentando somente no gravador, ok? Porque às vezes o gravador tem mais sensibilidade, ou então menos sensibilidade, eu preciso dar mais volume. 3 e 4 seria a mesma coisa. Nós vamos fazer uma prática bem rápido aqui, aproveitar que vocês estão aqui. A gente vai colocar uma música, né, para vocês fazer uma operação, para vocês terem uma ideia mais ou menos do analógico, como é que funciona. Ok, beleza? Tá vendo? Olha só. Se eu vou apertar o PFL, olha só, isso é um procedimento padrão. Normalmente eu deixo o ganho fechado, né? Assim, ou então um ganho um pouquinho aberto, nunca vou deixar o ganho no máximo, nem do meio máximo. Deixo o flat é quando todos os botões da equalização estão no meio, ok? Tudo aqui está fechado, beleza? Deixar aqui fechado, beleza? É o seguinte, tá vendo que está vendo um som lá? E diga, eu não vou plugar um fone de ouvido aqui agora, mas eu quero saber se ele está chegando, ok? Então, eu tenho a opção, deixa eu ver a configuração aqui. Se eu aperto aqui, eu coloco o fone, é porque não está configurado ainda, mas quando eu aperto aqui, ele mostra que está chegando aqui, ok? Beleza? Mas beleza, ele está chegando, ok? Eu vou desmutar o canal, e é o seguinte, cadê o som? Por que não saiu o som? A música está tocando de lá e está vindo para cá. Alguém sabe por que não saiu o som? Consegue perceber? Eu acabei de explicar agorinha.
Exatamente, porque ele respondeu do correto. Eu não enderecei para lugar nenhum, então a mesa ela não vai adivinhar que eu tenho que mandar para a caixa. Então eu preciso agora mandar. Eu mandei, ó. Você vai ver que a música vai. Aí é o seguinte, ali está mandando um volume para cá. Isso a gente chama de estrutura de ganho. Eu preciso equilibrar o ganho entre o sinal que eu estou recebendo e a mesa. Então é o seguinte, ó. Eu percebo que a caixa tem muito mais som. Só que o som não está chegando, o som que a caixa quer. Então eu preciso dar um ganho. Ou lá na fonte ou aqui. Como lá eu sei que está quase no máximo, eu vou dar o ganho aqui na fonte, ó. Vamos, faz um movimento aí só para vocês perceberem aí e tal. Eu vou baixar aqui só para vocês fazerem a evolução. Coloca a mão, tem que colocar a mão que é para aprender mesmo. Tá, ok? Não fica tímido não. Pode dar uma ajustada no ganho, trabalhar o ganho e o volume. Ok? Você vai percebendo. Ah, entendi. Não, beleza. Tá. Qual que é a música que eu coloco então que você... tá de YouTube. Ah, entendi. Não, beleza. Então me fala um que eu posso, que tu acha que... Tu que é o cara das lives, entendeu? Como é que é? Não, então é o seguinte, então nós vamos usar um microfone, beleza? Tá ok? Então, tranquilo, você conseguiu perceber... Qual que é? Qual que é? Bota aqui, ó, vem aqui, bota aqui pra gente, enquanto eu vou explicando. Então consegue entender. Aqui é o ganho, que tem a ver com o sinal, com a sensibilidade. Quer perguntar? Pode perguntar. Pode ligar aí e perguntar. Enquanto o Léo... Enquanto Novinho. O Léo coloca o rap dele aí, né? Que aí ele não vai cobrar direitos autorais. Novinho, Oi. a questão do volume e do ganho é de experiência, de ouvido, para você saber quando que você vai escolher é aumentar o seguinte, volume. O ganho, é que eu falo, isso é uma coisa que tem um capítulo à parte no estudo do áudio, que chama-se estrutura de ganho, que é o quê? Não adianta eu estar aqui com o iPhone mandando um sinal muito alto, porque esse sinal ele já vai chegar o quê? Aqui ruim, concorda? Que ele está vindo muito alto. Então eu preciso mandar ele aqui equilibrado, 50%, 70%, para que quando chegue aqui, porque dá exemplo, vai acontecer casos que ele está vindo tão alto que nem eu abrir o ganho, essa luz aqui vai estar piscando o tempo inteiro, mostrando que o quê? Que ele já saturou na entrada, antes dele sofrer um processamento, ele saturou, ok? Então, na verdade, a estrutura de ganho, por quê? Porque eu preciso encontrar um volume ali, entendeu? Que quando nessa mesa você só consegue ver, isso aqui é bem limitado. Nessa mesa aqui, eu vou mostrar para você, você vai ver o seguinte. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Se vocês quiserem olhar aqui, ó, olha só, ele mostra um véuzinho, entendeu? Ó, que no caso é o véuzinho da minha voz, ele mostra que ele tem os dados matemáticos na lateral, entendeu? Se está modulando menos 20, menos 60, então eu percebo o seguinte, à medida que o sinal chega, se ele estiver chegando aqui no vermelho, ele está vindo muito alto da fonte. Então eu vou o quê? Eu vou diminuindo o ganho. Só que se eu diminuir o ganho quase todo e ele continuar no vermelho, tem que ir lá na fonte e diminuir lá, entendeu? Porque eu tenho que encontrar, tanto falei, estrutura de ganho, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre o pré-amplificador e a fonte original. Aqui você vai perceber que ele mostra a entrada e a saída. Aqui eu posso ver uma saída também, tá vendo? Ó? São as saídas que eu estou mandando lá para o Diego, entendeu? Para ele gravar. Aí o que acontece? Você vê que aqui, ó, ele é um dos canais que eu estou mandando para ele, está modulando no amarelo. Por quê? Porque a entrada lá é uma entrada que a sensibilidade é baixa, então ela precisa de mais volume, ok? Aí só para dar uma ajustada aqui para o Diegão. Ok? Aqui, ó, eu vou deixar mais ou menos equilibrado. Ok? Então, beleza. Então, voltando, então, é o seguinte, isso aí você vai percebendo, à medida que eu vou explicando, por que isso aqui tomou de conta do mercado, entendeu? Por quê? Porque aqui, enquanto eu tenho uma luzinha
apenas ali dando um sinal de clipe. Aqui não, tem um medidor, que ele me mostra numericamente tudo, beleza? A música tá tocando aí, Novinho? dá uma... Eu até tenho essa pergunta também. Tá. Porque falando das novas tecnologias, igual você falou, quanto à mixagem, porque aqui a gente tem o pan que vai para a esquerda e para a direita. Só que aí você comentou na primeira aula daquelas novas tecnologias que o pan é de imersivo e tem até duas exatamente. voltas. Aí, se fosse uma mesa daquela tecnologia, esse pan aqui, quando eu fosse girando ele ia girando em volta da cabecinha. Ou eu ia fazer isso direto na tela com o meu dedo, ou eu ia girando aqui no botão e você, digamos que aqui fosse o bumbo. Eu ia girando, o bumbo ia girando em volta da cabeça do artista, Saquei, ok? Então, basicamente, é a mesma... Você vê que é a lógica, eu sempre falo, o importante é entender a lógica. Quando você entende a lógica, você vai ver que a função em outro console, em outro fabricante, é a mesma coisa. Que eu falo, todo carro tem que ter volante. Não tem como ter carro, aí se o cara fizer um volante quadrado, triangular, mas a função dele é o quê? Girar a roda para um lado e para o outro. Então, é isso que é o grande top, de tentar aprender. Não decorar, porque tem pessoas que querem aprender, o cara fala assim, não, eu vou decorar agora, toda vez o pan ele é amarelinho. Não, o pan é amarelo nessa mesa. Você vê que nessa mesa o pan é vermelho, no outro é azul, entendeu? Então, a única coisa que tem de igual nessa mesa é que todos os pans vão ser amarelos nessa mesa. Mas na outra mesa, pode ser que todos os pans sejam vermelhos e tal, beleza? Quer dar play aí? Tá rolando? Aí eu tá vendo que o sinal está mais baixo, né? Então eu preciso aqui, ó. Aí agora eu vou pedir para você fazer uma coisa. Gira o primeiro, gira aqui, ó. Aperta essa tecla aqui. Você percebeu alguma diferença? Desaperta ela. O que aconteceu? Você vê que teve uma mudança no grave. Por quê? Quando ele apertou 100, a música dele tem frequências respondendo abaixo de 100 e a caixa ela consegue responder essa frequência. Então, quando ele... Agora ele vai ficar encorpado. Ó. Ok? Então, essa é a função do filtro. Isso aí você pode usar tipo... no microfone que está no bumbo, que começou a sobrar e você não conseguiu tirar no equalizador, numa voz que está ventando, entendeu? Seria basicamente para isso. Ele é um, a gente chama de, porque pode chamar face alta, um low cut. Ele vai fazer um corte, o cut é de corte, né? Você vai ver muito essa expressão, low cut. Então ele vai cortar as baixas apertadas. Nessa mesa ele está definido 100 para baixo, ele vai, quando eu acionei, ele cortou tudo. Então, só passa de 100 para cima. Nessa mesa aqui, eu vou mostrar aqui para vocês na equalização, e vocês vão perceber o seguinte. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, voltar. Tá vendo aqui, ó, ele, tá vendo que aqui está em 190, e eu quero, ó, observa aqui o que vai acontecendo lá no gráfico. Entendeu? Ó? Então, eu posso escolher. Ele define que o mínimo é 20 e aqui o máximo ele vai ter quase no final. Beleza? Então, você vê que ele concorda que ele tem mais precisão? Ele é muito mais preciso. Aqui não. Aqui definiu. Eletronicamente, lá dentro, o cara definiu que clicou... É de 100 para baixo, só para mostrar, até porque a tela fica ruim de mostrar, beleza? Você consegue ver. Então, aqui eu cliquei e cortou de 100 para baixo. Aqui não, eu determino o tanto que eu quero cortar. Porque, às vezes, o que vai acontecer? Quando eu preciso cortar, preciso, só que eu cortei muito da música. Então, aqui, talvez eu precisasse cortar, sabe quanto? 60. Aí, aqui, eu consigo cortar 60. Porque, na verdade, aqui tem como eu ir movimentando e percebendo até eu ver. Então, você vê o nível de precisão é sempre maior, beleza? Agora aqui você vai perceber o seguinte. Eu vou voltar a música, deixar normal. E olha só o que acontece. O que aconteceu? Não, o grave não. Olha só o volume, presta atenção. Olha só.
ficou, eu tô influenciando no volume do agudo. É como a caixa está embaixo, ela está um pouco distante de ser ouvido, mas é visível perceber, ó. Ó, tá vendo? Então é o seguinte, nessa mesa aqui, eu só consigo mexer no volume desse agudo. Tá, aumentar aqui. E A. Aumentar para o Diegão ou aumentar aqui dentro? Ah, ok, entendi, beleza. Então é visível aqui, ó. Para mim assim eu não sei se é por conta do tempo de ouvido e tal. Para mim qualquer mudança eu percebo a diferença imediatamente, ok? Então é o seguinte, tá aqui a música. Agora você percebe o seguinte, eu vou mexer aqui agora. Ó. Consegue perceber? Eu estou mexendo agora no médio da caixa, ok? O som, aqui é o som agudo e aqui é o som médio, ok? Agora, eu não vou, eu vou, além de mexer no médio, eu vou mexer na frequência. Observa. Aqui, ó. Eu diminuí a frequência do médio, ó. Agora ela vai ficar mais aguda. Ok? Ele está indo mais para o agudo, ok? Então aqui eu estou trabalhando, não é volume, eu estou trabalhando frequência. Você consegue perceber? Quer movimentar para vocês perceberem? Movimenta aqui, ó. Esse aqui é a frequência. Vai só girando ele da esquerda para a direita. Pode girar. A música acabou. Dá um play de novo nela aí. Mas você já vai percebendo que vai mudando a característica do som. Deixa eu entrar a parte que tem os médios. Aqui, quando eu mexo na frequência, eu estou mexendo na resposta da caixa, não em volume, entendeu? O volume é o marronzinho, beleza? Isso aqui eu estou mexendo no médio. Agora eu vou mexer no grave. No médio grave. Aqui, ó. Aí, nessa mesa, esses botões, eles trabalham combinado. Nessa mesa, esses botões, eles trabalham combinado. Porque o parâmetro está nas duas frequências. Então, eu interfiro para baixo e para cima. Quer ver? Aqui, ó. Quer ver, Petião? Você percebe que eu não mexi no volume de nada. Eu estou mexendo na característica do som. E o último aqui é o grave, que ele é só volume, ó. Só consigo trabalhar o volume, ok? Beleza? Aí é o seguinte, essa música ela tá tocando, né? Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês de auxiliar. Vai ser sempre, segue uma lógica, né? Low, high, então o high é o agudo, então as frequências altas, então vai ser sempre de baixo para cima. Então grave, você nunca vai ter o agudo aqui embaixo. Grave, médio e agudo, ok? São as 4 frequências do som, dos paramétricos, ok? Tem parâmetros mais complexos que tem 6 bandas. Separa pelo quadradinho, tá vendo que essa linha separa, entendeu? Ou então você consegue ver, eu consigo visualizar a separação pelo botãozinho marrom, ó. Agudo, volume do médio grave e do grave. Frequência do médio e do médio grave. Qual a pergunta? Tem um dispositivo de Bluetooth que está ali, entendeu? E está conectado nesse cabo aqui, ok? Ele está de Bluetooth, ok? Aqui é o seguinte, então beleza. Aqui estava saindo aqui, ó. Porque eu estou mandando para o master, beleza? Agora é o seguinte, eu tirei do master, né? E eu estou de auxiliar, ó. Como eu estou só com uma caixa, eu estou usando o segundo canal da caixa para fazer auxiliar.
Se eu tivesse com 3 caixas aqui posicionadas, aqui ia sair na primeira, aqui ia sair na segunda e aqui ia sair na terceira, ok? Aí, digamos o seguinte, eu sou o cantor e a caixa que está na minha frente é a caixa número 1. Aí eu falo assim, Arthur, Arthur, eu quero que você aumente o volume da música na minha caixa, no meu retorno. Você ia aumentar onde? No 1, ok? Beleza? Aí, digamos que a música está tocando aqui. E o outro rapper lá, eu deixei esse volume aqui, né? O outro rapper fala assim, eu quero essa base, mas eu quero com... Vou deixar aqui, Deixa eu dar um exemplo. O outro rap está na via 2. Aí eu falo para ele o seguinte, ele fala assim, eu quero essa base, mas eu quero com menos volume. Aí seria onde? No 2, aí você ia ajustar o volume só para ele. Aí você vai falar, tá legal? Ele falou, tá legal, é aquilo lá. Então pode ser que esse volume vai estar aqui e esse vai estar aqui assim. E digamos que o cara que é o DJ, ele está com um fone de ouvido, mas a caixa ela tá para ele fala, não, eu não quero ouvir. Então é só deixar fechado, beleza? Então basicamente esse é o caminho. Aqui é o seguinte, não tem nada plugado, mas se eu tivesse apertado 1 e 2, aqui eu mandaria esse som que está aqui para um gravador e eu teria o controle, porque às vezes a sensibilidade do gravador é alta, eu preciso baixar. Só que eu não interferi em nada que está acontecendo no som. Se a sensibilidade for baixa, aumentar, beleza? Mas eu não interferi em nada no que está acontecendo no som, beleza? 3 e 4 seria se tivesse outro gravador, ou se eu estivesse transmitindo para uma live, para televisão, para alguma coisa, é uma saída, e a vantagem é que eu tenho um controle da saída, beleza? Quer alguém quer perguntar? Oi. Só perguntando no microfone, porque todo mundo tem que ouvir. Eu queria saber, se a gente tem, por exemplo, um setup em que tem as caixas para o público, e daí tem esquerda e direita, normalmente joga isso para o grupo 1, 2 do áudio, né? Ou... Não, nesse caso não. Eu falo assim, a própria mesa, ela já tem mesas que ela tem LCR. Por quê? Porque dependendo do tamanho do ambiente, eu tenho um sistema do lado esquerdo, eu tenho um sistema do lado direito, e eu tenho um sistema que eu chamo de front fio, que ele fica no meio. Por quê? Porque às vezes o PA vai ficar muito distante uma lateral da outra, tipo um Rock in Rio, alguma coisa. Então, tem caixas no centro para fazer o centro. Então, é o seguinte, quando eu coloco nesse sistema LCR, que está aqui no centro, essas mesas normalmente ela tem a opção do seguinte, quando eu estou no centro, está saindo igual dos 3 lados, ok? Estou mandando para a esquerda, para o centro e para tal. Mas digamos que é o seguinte, eu quero mandar só para o centro, então eu clico uma tecla aqui que ele fala que o PAN tem prioridade de centro. Então, você vê que, na verdade, esse PAN passou a ser como se fosse, ele está só vindo só para o centro, ok? E, se não, eu vou trabalhando aqui. À medida que eu vou mais para cá, vai sair mais para lá, à medida para cá. Normalmente é assim que funciona, ok? Mas o que eu estava perguntando, na verdade, digamos que eu tenho 2 caixas, como tem aqui, e eu nunca consegui mais dinheiro para ter mais equipamento que isso, e 2 caixas de retorno. Esses retornos, é mais inteligente que eles ficam, tipo, num grupo, em que, tipo, tem a saída dos retornos e tem a saída do público, ou é melhor usar no auxiliar? Não, aí vai depender do que você está ligando. Eu poderia, sim, usar a saída L, que, na verdade, essa mesa está limitando só essa caixa. Eu poderia usar essa saída esquerda ligando o PA esquerdo, a saída direita ligando o PA direito, e aí você fala que eu preciso fazer um front aqui no meio. Eu poderia usar o subgrupo, porque aí eu vou ter um volume, porque de repente aqui precisa lá na ponta precisa de mais potência. Aqui eu não preciso de tanta potência no frente, porque o cara está pertinho. Então eu poderia trabalhar aqui, ou poderia fazer isso via auxiliar, beleza? Só que é melhor fazer aqui, por que é melhor fazer aqui? Porque quando eu faço aqui, eu estou mandando todos os sons de uma única vez. Aqui não, aqui eu tenho que fazer manualmente, entendeu? Então, nessa situação sua, seria melhor fazer pelo grupo, beleza? Alguma pergunta mais? Deixa eu ligar. Você falou que a sensibilidade é diferente do volume, né?
A gente vai ver isso agora no microfone. Traz o microfone para cá. Aí, tipo, quando que você usaria o master, o volume geral? Não, o master, o que acontece? O master, eu defino o master num volume, entendeu? Que eu falo assim, eu chego aqui, eu boto uma música, eu vou perceber a característica de caixa que eu tenho e eu defino. Basicamente, por padrão, todos nós trabalhamos com master na marcação que a gente chama de melhor som, que é o 0 dB, ok? Os fabricantes fabricam seus equipamentos para trabalhar em 0 dB, ok? Então, normalmente o master, você vai ver se sempre o master no 0 dB. Aí o que acontece? Eu botei em 0 dB, eu preciso encontrar o 0 dB da caixa, para que quando eu atue aqui, a resposta será, porque imagina o seguinte, se eu colocar aqui em 0 e lá estiver em 10, concorda que está, por isso eu falo que é a estrutura de ganho, o controle. Então, eu estando aqui em 0, a caixa ela tem a marcação também de 0, então eu boto a caixa no 0. Aí o que acontece? A maioria dos problemas, essa caixa ali é uma caixa que ela fala muito, uma caixa de 1000 watts. Só que a galera às vezes queima ela por quê? Porque, na verdade, você tem que ter a compreensão de uma coisa. Se eu botei essa caixa aqui em 0 e botei lá em 0, eu tenho um som que eu digo que é o som que é audível e a distorção. Então, eu trabalho só até no que é audível. Passo a distorcer. Quando passa a distorcer, o que está acontecendo? Não, eu falo assim, mas a galera precisa ouvir aqui. Aí o som está distorcendo, a caixa é uma caixa de qualidade. Se eu baixar o volume, não vai conseguir sonorizar o ambiente todo. O que você acha que está acontecendo? O que está acontecendo é que uma caixa não é suficiente para sonorizar esse ambiente. Eu preciso de mais uma. Por isso que o sistema eu vou colocando, porque eu não posso colocar a caixa para trabalhar no máximo dela. Eu tenho que trabalhar até onde ela produz som real, não distorção. Então, se ela chegou no ponto que ela produziu som real e eu não consegui sonorizar o ambiente, eu preciso de mais uma caixa. Eu botei mais uma caixa. Consegui sonorizar o ambiente? Consegui, então 2 caixas é o suficiente. Se eu não conseguir, eu vou botar uma terceira caixa. E é por isso que quando você vai no show, você tem aquela quantidade de caixa. Igual eu te falei, quando eu mostrei o programa, que ele mostra, eu dou o comprimento, e ele fala assim, aqui são 16, e esse fabricante aqui, a caixa dele é de 1000 watts. E por isso que é importante ter a caixa catalogada lá. Porque eu digo assim, eu quero usar uma caixa, uma JBL Vertec. Então ele vai falar assim, a JBL Vertec, pela característica dela, por potência dela, para cobrir essa área aqui uniforme, eu preciso de 16 caixas. Então eu vou colocar 16 caixas. Eu posso até colocar mais, porque aí eu vou ter aquele punch, aquela reserva e tal, mas o fabricante fala que 16 caixas são suficientes para eu sonorizar aquele estádio por lado, ok? E aí você vai percebendo, à medida que você vai trabalhando, independente da ferramenta ou não, você já sabe que 16 caixas naquela altura, eu falo que isso aí é a parte da matemática, que é não tem aquela questão de você falar assim, eu não lembro o nome da matemática que a gente fala isso aí, eu falo o seguinte, se 80 eu coloco 100, se 50% é 100, então 200 vai ser X, aí eu faço o cruzado lá, né? Regra de 3, né? Exatamente, ela lembrou bem o nome. Então, o que acontece? Então, eu comecei a perceber que se eu tenho 16 caixas e eu tenho 100 metros, se eu fizer a conta, eu sei que a cada 2 caixas eu estou cobrindo tantos metros. Então, eu falo, se a distância é maior, se eu não estiver ali com um programa, eu já posso fazer isso na prática. Eu falo assim, não, então aumentou tantos metros, eu vou aumentar mais 2 caixas. E visualmente você fala, essa altura, a primeira caixa está chegando, entendeu? Porque aí com a experiência você vai percebendo isso, você já não precisa o tempo inteiro trabalhar. A ferramenta é precisão, entendeu? Mas se você não tiver, ok? Então vamos seguir. Aí o que acontece? Essa mesa aqui, ela também traz, é uma tecla aqui, que é o seguinte, como ela é uma mesa já, que é aquela coisa que eu expliquei, ela é uma mesa analógica, mas ela tem alguns recursozinhos digital, mas ela não é uma mesa digital. Ela já grava, mesmo sendo analógica, ela já grava multipista. Porque se eu plugar aqui num computador, essa saída aqui, eu plugar num gravador, ou então plugar um pendrive, eu digamos que é o seguinte, está tocando aqui os
os 18 canais, ok? Tocando aqui, que aqui são externos, então eu só conto comum. 18 canais. Digamos que o cara está lá na igreja tocando e tal, e o pastor chega para mim e fala assim, cara, eu queria gravar, mas eu queria gravar só a minha voz e o teclado. Então a voz dele vai estar no 10 e o teclado está no 5. O que eu faço? Eu vou aqui, aperto no teclado, né, eu faço o select com o meu dedo, né? Vou apertar aqui e vou apertar aqui, ok? E já está gravando somente esses 2 canais, multipista. Ele vai poder trabalhar esse canal no estúdio, fazer uma masterização, entregar para o Diegão edita lá, ok? Então essa mesa ela é bacana porque ela tem essa possibilidade de recurso. Aí eu falo, se eu não tivesse essa possibilidade de recurso, eu conseguiria fazer isso também, se eu tivesse um gravador com 2 canais? Eu conseguiria, bastaria que eu ligasse o gravador no auxiliar 1, a entrada 1 e na entrada 2 do gravador. Então eu viria aqui no teclado, abriria o 1, então estaria chegando lá só o 1, e agora eu iria para a voz do pastor no canal 10 e colocaria no 2. Beleza? Então você vê que é o seguinte, ter ferramenta é importante, mas o mais importante que ter a ferramenta é saber que existe possibilidade de fazer de uma outra maneira, que a gente chama na eletrônica de fazer a lâmpada acender, entendeu? Eu encontrei uma outra maneira de fazer com a lâmpada acesa, sendo que o mecanismo ideal seria esse, mas eu falo, vai ter situações que o cara vai te pedir, não tem, entendeu? Digamos que estivesse usando essa saída para uma outra coisa e tal, então eu poderia também fazer isso aqui, dependendo da mesa, eu posso fazer isso por aqui. Porque se essa mesa aqui não faz, por quê? Porque ela não tem um PAN no grupo. Se ela tivesse o PAN no grupo, eu apertaria aqui 1 e 2, né? Então eu ia girar o PAN, esse aqui para o lado de cá, no caso aqui, tivesse o PAN eu ia girar para cá, e o daqui para o lado de cá. E eu no canal endereçaria para o lado, e ia vir para cá esse áudio aqui. Então, por isso eu falei, mais importante do que você tentar decorar, você tentar entender. Sempre eu tenho que fazer que o som que está entrando chegue numa saída. Então, o que é uma mesa de som? É um canal de entrada e um canal de saída. Aí tem mesas que tem 40 canais de entrada e 30 de saída, mas não vai mudar disso, ok? Beleza? Então, vamos na sequência aqui. Quero fazer uma pergunta, né? Como que eu configuro para, se eu estivesse gravando em outro local, selecionar essa opção aqui? Não entendi a pergunta. Você disse que a gente poderia gravar... Se não tivesse, essa mesa não tivesse esse recurso, né? Sim. Eu acabei de explicar aqui para ele o que acontece. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse aqui é o bloco de entrada e esse aqui é o bloco de saídas, ok? Toda mesa vai ter sempre os blocos. Um bloco é conexão de entrada e conexão de saída. Então aqui nós estamos na conexão de saída. Você vê que ele tem uma mudança de cor aqui, que é para identificar que aqui é a saída e aqui é a entrada, beleza? Então é o seguinte, você está falando que você queria gravar num gravador ou no computador e não tinha o dispositivo USB na mesa, beleza? Aí você está no seu computador, você tem uma plaquinha de áudio, né? Que ela tem lá, igual o Diego está lá, ele está gravando lá, ele tem uma plaquinha de áudio que tem 2 canais, ok? Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo, ó? Saída 1, auxiliar 1, que é isso aqui. Pegaria aqui saída 2, auxiliar 2. Isso aqui, essa saída ia para a entrada da placa dele 1 e aqui para a placa 2. E aqui eu iria chegar no canal 5. Eu quero gravar o 5 no 1 ou no 2? Você quer gravar? Eu quero gravar o 5, mas você quer gravar em qual saída na qual entrada do gravador? Na 1 ou na 2? Na 1. Então eu ia chegar aqui, ó, eu ia abrir aqui, os outros vão estar fechados, e esse som aqui está indo somente agora por essa saída para o gravador. Eu iria na voz do pastor, que é o canal 10, eu fecharia o 1, porque eu não quero que ele vá para o canal 1 do gravador, e eu abriria o canal 2 aqui. Então, ele estaria saindo aqui e indo para o segundo canal do gravador. Beleza? E aqui eu tenho o ajuste do master disso aqui. Se por acaso a sensibilidade lá for alta, eu posso diminuir aqui o geral.
Se for baixo, eu posso aumentar o geral, beleza? Tá ok. Vamos agora só fazer, mostrar essa parte aqui do efeito. Vou pegar o microfone aí. Que é o microfone aqui. Quem é? Cadê o Leomon aqui, nosso cantor? Cadê o Leomon, cantor? Preciso de você agora aqui. Leomon, cantor. Aqui é tudo ao vivo, né, Leomon? Faz uma... só para... E vai cantando. Tá vendo que a voz dele tá muito grave? Aí, agora, alguém quer trabalhar na equalização da voz dele aí para ver a diferença? A voz dele, olha como tá a voz dele. Você acha que a voz dele tá legal? Ó, eu de ouvido eu já percebo que tá muito grave, então eu vou tirar um pouco de grave. Conseguiu perceber que a voz dele ficou mais definida? Agora eu vou resolver o problema da voz dele, ó. Percebeu a diferença? É visível? A voz dele estava assim, ó. Então agora eu vou deixar a voz dele inteligível. Percebe? Aí agora o que acontece? Eu vou botar um reverb na voz dele. Eu vou no canal dele. Ó. Esse reverb aqui, ele está pré-programado aqui. Eu não consigo mexer nos parâmetros dele. Eu precisaria mexer em grave e agudo. Agora eu vou falar assim, faz tipo como se estivesse acabando a música, Léo. Mas se digo que vou embora. Não, deixa eu botar aqui o dele. Vai. Fala, valeu. Valeu. Não foi, não entrou o reverb. Ok, agora já entendi porque que não entrou. Aí, ó. Vai, faz o aí, ó. Então, muito obrigado, valeu. Faz o valeu mais rápido aí. Deixa eu baixar um pouco aqui, calma aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Valeu, valeu. Aí. Valeu, valeu. Aí eu senti... Nesse tipo de mesa, ele programou esse tipo de repetição aqui, entendeu? É um padrão. Normalmente ele não serve porque cada pessoa tem um tempo de falar e o tempo que eu quero. Nessa mesa aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão perceber que eu consigo... Deixa eu abrir aqui. Eu consigo entrar numa tela... Hoje ela está meio maluca. Ela tem a tela porque esse efeito ele tem vários parâmetros. Eu vou mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar pelo iPad. Ok. Tá vendo? Aqui, ó, olha só. Se vocês perceberem aqui, ó, aqui eu tenho 2 máquinas de efeito. Nessa mesa aqui eu tenho 4 máquinas de efeito. Só que essa máquina de efeito aqui, se eu gerar aqui, deixa eu gerar só ver quantos efeitos ela tem. Ela vai ter aí, acho que cada máquina tem uns 10 efeitos programados. Essa aqui ela vai ter 100 referências de efeito que eu posso programar e fazer virar vários efeitos. Tá vendo? Aqui eu estou programado, ó, na máquina um reverb hall, um reverb room, um reverb plate, e um delay, que seria um delay que ele. Então, quando a gente está passando o som, eu vou encontrar o ponto de voz do delay dele. E eu vou entrar aqui e eu consigo ajustar esse tempo aqui, ó. Tá vendo os recursos que eu tenho aqui, ó? Eu tenho como mexer em vários recursos desse efeito que eu ia colocar na voz dele. Então, eu vou encontrar um tempo. Eu falo assim, não, ele vai falar assim, valeu. Aí para, e daqui, valeu. Ou então pode ser um valeu mais rápido e tal. Então, eu consigo fazer esse ajuste de precisão na mesa digital. Beleza? Tranquilo? Na verdade, isso aqui é um aplicativo que é vendido com esse equipamento. Você compra esse equipamento, ele é um aplicativo
eu uso um roteador, entendeu? Faço uma rede entre o iPad e o roteador, que está ligado à mesa, e eu tenho acesso ao aplicativo, eu tenho acesso à mesa toda, para que eu possa... A mesa está no canto, às vezes eu preciso fazer uma equalização do monitor, eu quero estar perto do músico, falando bem próximo dele, então eu levo o iPad e faço esse ajuste lá manual, ok? É uma possibilidade. Tá. Aí o seguinte, então voltando aqui, então basicamente, isso aqui, essa mesa eu vou mostrar mais uma tecla aqui, todas as mesas, normalmente, as pequenininhas, até as pequenas hoje está vendo aí, quem estava com a mesa aqui hoje, bem de 2 canais, cadê o rapaz? Aí, beleza. E se ele puder trazer a mesa só para eu mostrar aqui para eles. Phantom Power. Toda vez que eu aciono o Phantom Power, eu aciono uma energia que vai por dentro do cabo de microfone, entendeu? E que vai alimentar um microfone. Nessa mesa, quando eu aciono o Phantom Power, eu aciono o Phantom Power de todos os canais. Eu não tenho um controle individual. O que acontece? Então, quando eu aciono o Phantom Power, cada microfone, o microfone que sabe que ele precisa de Phantom Power e ele vai receber e vai funcionar. O que não precisa, não vai mudar nada para ele nem vai queimar, não vai acontecer nada. Phantom Power é uma tensão que alguns microfones, eles são os condensadores. Então, o condensador, esse microfone que o Léo estava cantando, ele é dinâmico. Como é que ele funciona? Eu expliquei. Quando você canta, a sua voz movimenta o ar, e o ar movimenta uma membrana que é mecânica. E isso produz o som, ok? Esse é um dinâmico. O condensador, por isso que ele não é sensível, ele tem que estar mais perto da boca, porque ele precisa da pressão do ar. O condensador, ele tem um circuito eletrônico que faz ele movimentar. Então, tem alguém trabalhando, não só a força do ar, tem um circuito trabalhando lá. Então, mesmo que eu cante baixinho ou não, eu consigo volume. Por quê? Porque o circuito eletrônico vai. Só que tudo que é circuito eletrônico precisa de quê? De alimentação, então precisa de energia. Alguns microfones, eles têm a possibilidade de você colocar uma pilha dentro, uma bateria 9 volts, e tirando os microfones sem fio, que precisa de alimentação sempre de bateria ou pilha, esses microfones condensadores, tem uns que não tem opção da pilha. Então, a alimentação vai por dentro do cabo de microfone, somente balanceado. Se não for balanceado, não funciona. Então, tem que ser balanceado, porque eu acionei essa chave aqui, se eu pegar o multímetro na ponta ali e medir entre o pino 1 e o pino 2, isso vai ter 48 volts. Então, vai fazer o microfone funcionar, ok? Aí, qual que é o problema quando é assim? O problema de quando é assim foi aquilo que eu expliquei ontem. Se você entrar com um cabo XLR com P2 no computador, ele não consegue entender o microfone dinâmico, para ele tanto faz se chega a energia ou não. Agora, o computador, quando ele recebe esses 48 volts lá no plugzinho do fone de ouvido, você vai queimar o amplificadorzinho lá que faz o fone de ouvido, então não vai sair som. Então, é o seguinte, esse tipo de mesa é perigoso para queimar o computador. Então, você tem que plugar sempre o computador com o P10, porque o P10 não consegue transportar os 48 volts, por quê? Porque ele tem 2 anéis, ok? E... Cadê o dono da mesa aqui? Botaram o mic. Então, para entrega de resultado, né, a nível de captação de voz, o condensador ele seria melhor porque ele faz... Aí depende da aplicação que você vai usar, entendeu? Por exemplo, a galera vai cantar, né? Então, o condensador ele faria todo esse trabalho, né? Não precisaria de da pessoa ter tanta potência. Quando que eu se esforçar recomendo um tanto. condensador? Vocês viram que eu expliquei ontem, eu mostrei o SM58, que é o clássico, que é o microfone fabricado na década de 50 até hoje, que é aquele que está ali. E eu mostrei um SM87, que é um microfone também cardioide, que é para cantar, mas ele é o quê? Ele já é Phantom Power. Por quê? Porque é um microfone, se a pessoa não tem muita pressão vocal, se a voz da pessoa é fraca, igual eu falei o caso da cantora lá, de sertaneja, Paula Fernandes, então a voz dela é fraquinha, então ela precisa de um microfone que ajude isso. Porque se ela cantar num daquele ali, por mais que o operador dê o gás, dê tudo e tal, ele
muito ganho, então quando eu abro o ganho, o microfone vai querer pegar outros sons, entendeu? Então, é um tipo de uso. Então, quando você vai trabalhar, ao longo do tempo, com a experiência, você vai percebendo, você fala, esse microfone aqui não serve para esse cara, ele tem que cantar de microfone condensador, supercardioide e tal. Aí, por exemplo, fala assim, dependendo do tipo de som, tem que ser supercardioide, por quê? Pela posição que os retornos vão ficar, entendeu? A posição que a banda é montada. Então, basicamente, é isso. Então, nessa mesa aqui, quando eu aciono 48 volts, eu aciono para todas as entradas XLR. Então, eu não posso plugar aqui um computador, nem um equipamento que vai voltar e vai queimar. Beleza? Você percebe que na mesa dele, ele tem um fantopau, mas só num único canal. Porque ele tem a opção de ligar aqui um outro equipamento que não precisa de fantopau e não tem o risco de queimar, beleza? Nas mesas digitais, eu já tenho isso aqui, para vocês enxergarem melhor, perceberem. Eu falei do Select. O que é o Select? Tá vendo essa tela aqui? Essa tela aqui mostra tudo que tem aqui, É um canal. Eu vou mostrar aqui para vocês perceberem, Ela mostra o número do canal, no caso, vou selecionar um para mostrar. Tá vendo aqui, está escrito, eu tenho a opção de colocar, tá o número do canal, eu tenho como colocar os símbolos, o que está sendo usado aqui é um microfone, ok? Eu nomeei como novinho, que é meu nome, ok? Aí vamos começar o canal do lado de lá, ok? Aqui, é onde eu falo aquela opção que eu te falei, eu posso plugar esse cabo meu aqui, tá alguma orientação, Leozão? Tá, beleza. Aí o que acontece? Eu posso plugar esse meu cabo aqui, digamos que eu plugasse no 1, mas eu não queria controlar no 1, eu quero controlar no 16. Eu venho aqui, tá vendo onde está I1? Eu vou mudar, eu vou clicar, vou mudar e vou colocar 16. Mesmo ele estando plugado aqui atrás no número 1, ele não está mais aqui, agora ele está aqui. É o PET digital, exatamente, ok? Eu tenho a opção de mudar de locais, beleza? Aí aqui eu tenho o ganho. Onde está o ganho lá? Alguém consegue mostrar onde está o ganho lá? Beleza? Aí o ganho está na tela, mas ele está aqui, Quando eu mexo nesse ganho aqui, eu estou mexendo no ganho de qual canal nesse momento? Não, no que está selecionado, que é o 1. Eu posso olhar a luzinha acesa aqui, ou então eu posso olhar a tela. Então, esse ganho aqui corresponde a esse canal que está sendo mostrado ou selecionado. Se eu quisesse mexer no ganho do canal 16, eu selecionaria aqui, você vai perceber que já mudou tanto aqui, né? Mudou aqui, acendeu aqui, e aqui foi para o 16. Eu vou voltar para o meu canal, que eu estou mexendo a voz, então eu tenho um ganho. E o Phantom Power, está vendo que apareceu o Phantom Powerzinho aqui vermelho? Esse Phantom Power aqui, nessa mesa agora, nas mesas digitais, ele é acionado por canal. Eu posso ligar somente dos canais que eu quero. Então, é muito melhor, concorda? Ali eu estou mandando energia para todo mundo. Aqui não, eu falo assim, eu só quero no 1. Então, vai ficar, eu tenho a opção de ligar. Vocês vão perceber que descendo aqui, nessa parte de baixo, eu tenho esse botão aqui, o filtro Low Cut. Só que aqui, qual que é o Low Cut que eu tenho? Eu tenho um Low Cut variável, eu posso escolher se eu quero, ali é definido em 100, aqui não, eu posso escolher de 20 até 600. E eu tenho a opção de ligar ou desligar ele, como está ali. Eu, além de ligar, eu tenho a opção de escolher a frequência. É muito melhor. Visível, né? Aí aqui é o seguinte... Oi? Aí eu teria que mudar, tem sim, porque tem, os filtros são passa baixo e passa alta. No equalizador, quando eu abrir esse equalizador, eu posso fazer dentro do equalizador um corte, definir, mas aqui direto, na própria equalização, que eu te falei da frequência, por que é importante ter esse botãozinho branco aqui? Nessa mesa só tem 2, aqui tem todos. Porque se você perceber, aqui, você vai ver, grave, médio, médio e agudo. Ali também não tem as 4, ok? Só que ali só tem frequência para qual? Para o médio e para o médio grave. Aqui não. Aqui, eu tenho frequência para todos.
Ali eu tenho uma largura da banda? Não, não tenho largura da banda para nada. A largura da banda ela está definida dentro do circuito eletrônico. Aqui não. Então, eu vou mostrar aqui para você. Esse canal está selecionado. Aqui é o equalizador dela, né? Ok? Desse canal. Aqui está o equalizador. Quando eu seleciono aqui, você percebeu que eu falei que cada banda de frequência precisa de frequência, volume e o quê? Que é a largura da banda. Consegue lembrar a largura da banda, o que que é? A largura da banda é o tanto que... É como se eu quero implodir um prédio, só que eu quero implodir só o prédio do meio. Então, eu preciso estreitar a banda, fazer que a banda seja fina para ser precisa. Ok? Então, o que você percebe? Quando eu seleciono aqui, eu venho para o equalizador. Eu tenho aqui agudo, médio agudo, médio grave e grave. E está vendo que eu tenho largura da banda, frequência e volume? Naquela mesa lá grandona que eu mostrei, ele tem 12 botões desse para cada canal. Aqui só tem 3, mas eu tenho uma seleção. Quando eu selecionei aqui, esses 3 agora estão em qual função? Quando eu selecionei aqui agora, no médio grave e no grave. Então, ele, na outra mesa lá, como ela é maior, ela tem os 12, então eu não preciso ficar fazendo seleção, ok? Então, beleza. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu estou mexendo numa... Você falou sobre o filtro. Concorda que... Onde é que está aqui onde que está o agudo aqui? O agudo está aqui no finalzinho, concorda? Que é isso aqui, eles são assim, na vertical. Então, quando eu seleciono o agudo, esses 3 botões aqui são da onde? São daqui, ok? Aí você vai perceber que é mudança. Você fala, você quer cortar o agudo em quanto? Digamos que você quer cortar o agudo em 8.000, né? Olha só o que eu estou fazendo. Está vendo? Agora, o final do agudo agora é 8.000. Não vai ter mais. Quando eu mexer esse volume aqui, eu estou mexendo no agudo mais de 8.000. Eu não consigo mais aumentar, só aumento. Beleza? Quer parar aí, Leozão? Então, beleza. Tranquilo.